que vale muito mais a gente construir um legado do que coisas. E quando a gente fala de um legado, a gente pode até parecer um pouco arrogante quando diz eu quero deixar isso como marca. É aquele que vê a dor, Uhum. ou seja, é aquele que vê a dor da outra pessoa. Então, caminhar pela cidade e ver a dor do cidadão, primeiro, ela é condição para que eu possa de fato legislar. Olá pessoal, mais uma vez aqui no STRcast. Hoje o tema vai ser surpreendente, algo novo. Nós trouxemos para um bate-papo uma pessoa que é muito especial para mim e nós vamos tratar de um assunto um pouco diferente. Hoje nós vamos tratar sobre direito advindo das leis, nós vamos tratar como que as leis são criadas, por quem são criadas, quais são as etapas de um projeto de lei para que finalmente possa fazer efeito na vida do cidadão. Neste podcast, nós tratamos aqui assuntos de carreira, liderança, política. Hoje vai ser o primeiro episódio que vai tratar também um pouco de política, e tratamos diversos assuntos. Mas especificamente é um canal voltado para que você conheça os seus direitos. Eu costumo dizer que uma pessoa poderosa é aquela que conhece os seus direitos, porque a partir daí é que vai saber por qual caminho andar. Se você é novo, chegou aqui agora, se inscreva no nosso canal. É de graça, basta você clicar no botãozinho inscrever-se. E também você pode ativar o sininho para que receba os nossos conteúdos em primeira mão. E hoje eu vou falar com uma pessoa que está na vida pública, é político, já está no terceiro mandato de vereador e é muito especial para mim. Gardel Oller. Bem-vindo, Gardel. Espero que você se sinta à vontade. Para mim é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. E se você quiser falar alguma coisa, já dando boas-vindas para o nosso público, fica à vontade. Olha, para mim é uma honra, de verdade. Você é um orgulho para mim, Obrigado. né? Enquanto você fazia aqui a introdução, de verdade, eu me emociono porque vi literalmente você nascer e sei o quanto você trabalhou e o quanto Deus te abençoou para que você chegasse aqui. Então, Amém. estou aqui hoje com você para conversar um pouquinho, visitando o seu escritório, a sua cidade, com o intuito de colaborar, de servir, né, de entender. E se Deus quiser, e muito em breve, a gente poder contribuir muito, né, com o Ceará e com o Açaré. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Gardel. Sinta-se à vontade. Você está em casa. Todo mundo reclama das leis. Todo mundo reclama dos políticos. Mas poucas pessoas sabem responder perguntas simples. Quem cria uma lei? Qual a diferença entre um vereador e um deputado? Como uma ideia vira uma lei que impacta milhões de pessoas? E ninguém sabe ao certo qual a diferença entre um vereador e um deputado, ou um deputado estadual e um deputado federal. São alguns dos assuntos que nós trataremos hoje aqui. Gardel é vereador pelo terceiro mandato, possui formação em fisioterapia, é especialista em gestão hospitalar, possui ampla experiência na gestão pública e participou de importantes projetos estruturantes no Ceará. Na vida pública, foi eleito vereador de Fortaleza por 3 mandatos consecutivos, exerceu a liderança no governo municipal lá na Câmara de Fortaleza, presidiu a Câmara Municipal de Fortaleza durante o biênio 2023-2024 e atualmente preside a Comissão de Saúde. Além disso, é também pré-candidato a deputado estadual, ampliando a sua atuação e participação nos debates legislativos do nosso estado. Gardel, quem é o homem por trás da política? Quem é o homem por trás do político? Quem era o Gardel antes da política? Olha, eu ainda costumo dizer, né, assim, eu sou um garoto simples que veio de uma família humilde do interior do Ceará. Fomos para a capital em busca de dias melhores, fomos estudar, trabalhar, e Deus foi colocando propósito, ao longo dessa trajetória.
eu fui o primeiro, você sabe disso, de toda a nossa família a entrar na universidade. Uhum. Encarei isso com muita responsabilidade. Depois de me formar, busquei uma especialização, como você disse, me pós-graduei em gestão hospitalar e auditoria. Desaguei pela área da saúde, acabei indo pra gestão. Fui gestor de um projeto importantíssimo em Fortaleza, que foi reestruturar os postos de saúde. Aham. Cheguei a ser diretor da maior instituição de saúde do Nordeste do Brasil, que é o ISGH. E depois disso veio esse desafio de ser candidato a vereador em 2016, né, há 10 anos atrás. Mas eu continuo me vendo ainda como aquele garoto que buscou a capital em busca de dias melhores. E agora não só para mim, eu tenho muita convicção de que Deus me chamou para fazer o que eu faço. Quando Deus permitiu que eu entrasse na política, foi no intuito de servir as pessoas. Então, a todo instante, quando eu converso com Deus sobre isso, Deus reafirma isso no meu coração. Então, eu estou na política, é um lugar que me faz bem, eu faço o que eu gosto de estar com as pessoas, mas o que me motiva e o que me gratifica é poder fazer alguma coisa pelas pessoas. Uhum. Eu gosto de contar uma história que eu acho que exemplifica muito bem o que eu estou dizendo. Um dia, eu entrei em uma obra de uma creche, de um bairro muito pobre, e essa creche eu que tinha lutado, batalhado por ela, e essa obra já estava acontecendo, essa creche estava em obra, Em em Fortaleza. Fortaleza, num bairro periférico da cidade. Aham. E aí eu entrei naquela obra da creche e um dos trabalhadores veio até o meu encontro e começou a chorar e a me agradecer, porque aquele trabalho dele era o primeiro trabalho que ele tinha com carteira assinada da vida dele. E foi com aquele salário ganhando na obra daquela creche que ele pôde comprar o piso para a casa dele, Uhum. que ele pôde comprar o enxoval para a filha dele que estava nascendo, ia Uhum. nascer naqueles próximos dias. Uhum. Então ele me agradecia por aquela obra e me agradecia também porque ele sabia que aquela creche, lá naquele bairro que ele morava, a filha dele poderia frequentar aquela creche e podia ter um futuro melhor, né, mais próspero do que o dele. Uhum. Então, obviamente ele estava emocionado e eu também me emocionei, porque a gente às vezes não tem dimensão, não é, quando a gente, vai lutar por uma creche ou por uma escola ou por uma areninha num bairro que precisa muito, Uhum. a gente às vezes não tem noção da importância de um equipamento desse na vida de uma família que precisa daquele equipamento. Então, Uhum. isso é o que me motiva, né. Então, assim, quando eu escuto uma história dessa, quando alguém fala comigo sobre isso, eu me lembro daquele garoto que morava lá no interior do Ceará, lá no Parambu, Uhum. e que tinha necessidades e sonhos como aquele trabalhador daquela creche. Então, assim, eu me realizo fazendo o meu trabalho, porque de alguma forma eu estou construindo alguma coisa para alguém, Uhum. que foi uma coisa que eu sonhei quando eu tinha minhas necessidades, quando eu era criança, quando eu tinha os meus sonhos. Uhum. Então assim, então eu tenho muita convicção, né, clareza, certeza de que eu estou na vida pública para servir. Mas, Gardel, qual foi o momento que você entendeu que precisaria estar na política? Qual foi o momento que você disse assim: "Eu preciso fazer parte da política"? Teve algum fato, um start? Porque você acabou de dizer que foi na entrega de uma obra ou na realização de uma obra que você viu ali o resultado de uma vida dedicada para que aquilo fosse realidade na vida de um trabalhador. Já estava na conclusão de uma obra ou na construção dela. Mas você já era vereador nesse momento, né. Mas qual foi o momento que você entendeu que precisava estar na política? Qual foi o momento, assim, embora eu já saiba da sua história, mas tem muita gente que não sabe ainda. Eu lembro de você ainda garoto mesmo, adolescente ali, já falava de política. Era sempre muito diferenciado, enquanto os nossos amigos ali da mesma idade pensavam em outras coisas, você já falava sobre política, você já debatia sobre economia, você já debatia sobre a saúde pública, você já debatia sobre a educação, enfim, você já estava
vocacionado, acredito eu, desde aquele momento a entrar para a vida pública. Mas existiu alguma coisa, um fato, alguma coisa que desse para você aquele start: "Eu preciso estar na vida pública"? Eu acho que foram 2 momentos, né, assim, distintos, complementares, que desagou na minha primeira eleição. Primeiro eu devia ter ali uns 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, quando eu descobri que era por meio da política que a gente conseguia mudar a realidade dos bairros, das cidades. E Uhum. obviamente mudando a realidade da cidade, a gente influenciava na vida das pessoas, né. Por quê? Porque nós tínhamos saído do Parambu quando garoto, em busca da cidade grande, Uhum. e aquilo foi muito marcante para mim. É assim, eu não queria naquela data ter saído do Parambu. Então, sair daquela cidade que eu conhecia, onde meus avós moravam, onde os meus primos moravam, Uhum. onde eu ia sozinho para a igreja, isso marcou a minha vida. Aos 12 anos, por volta disso, eu descobri que a política poderia influenciar nesse processo na vida das pessoas. Então, esse foi o primeiro momento, né. E aí, a partir daí, eu comecei a admirar e a gostar e a procurar entender e conhecer e estudar sobre isso. E obviamente, né, eu entrei na faculdade e tudo, e virei profissional de saúde, e começamos a fazer um trabalho em 2013 em Fortaleza, reestruturando os postos de saúde, né. Eu fui responsável por construir um projeto de requalificação do Programa Saúde da Família em Fortaleza, que foi muito importante. Nós acabamos com as filas das madrugadas nos postos de saúde de Fortaleza, Uhum. certo? Em 2013 fui eu que coordenei, que planejei essa ação. Nós implantamos o prontuário eletrônico, nós mudamos a forma de fazer exame laboratorial nos postos de saúde, e foi eu que coordenei isso, planejei e coordenei essas mudanças. Então, depois de ter feito esse trabalho em Fortaleza, em 2015 para 2016, eu fui estimulado a ser candidato a vereador. Então, assim, lá atrás, com 12 anos, veio que meio que uma paixão platônica pela política, e em 2015 para 2016 veio algo real, objetivo, né, assim: "Olha, você desenvolveu um trabalho na saúde pública de Fortaleza, você tem liderança entre os profissionais que lhe acompanham, que à época eu coordenava mais de 1.500 profissionais Aham. de saúde em Fortaleza, então você pode a partir daqui nos ajudar agora no campo da política". E aí eu pedi demissão do meu trabalho e orei muito e Deus confirmou e eu me lancei nessa candidatura. Então eu acho que foram esses 2 momentos complementares, um deles mais filosófico, platônico, Com mais 12 anos. apaixonantes com 12 anos, e outro mais concreto, mais real, fruto de um trabalho que a gente desenvolveu, ao longo de 3, 4 anos em Fortaleza. Imagina uma criança com 12 anos de idade descobrir que pode fazer parte da política, ou então descobrir que é por meio dela que você pode mudar a realidade dos seus conterrâneos, das pessoas que fazem parte da sua vida. Kardec, você considera que teve um amadurecimento precoce? Com 12 anos, descobrir que a política poderia ser a realidade a ser vivenciada? Olha, aí tem um pouco a ver, você sabe disso, tem um pouco a ver com a história da nossa família, né, assim. Meu pai teve que amadurecer muito cedo, né, meu pai foi embora do Parambu em busca de dias melhores aos 18 anos de idade, sozinho, sem pai nem mãe, Uhum. né, a primeira viagem dele foi para o Amazonas. Então meu pai carregou isso na história dele. E como eu sou o mais velho, né, eu sou o primogênito, meu pai transferiu isso para mim. Então, assim, eu com 12, 13 anos comecei a trabalhar, ajudar meu pai, e meu pai começou a transferir responsabilidades, né, para mim. E isso foi muito importante, porque isso de fato, posso dizer com muita certeza que me amadureceu mais cedo, Uhum. né, assim, eu tinha responsabilidade aos 15, 16, 18 anos de idade que os meus colegas da minha idade não tinham, Uhum. né. E isso foi muito importante para mim. Hoje eu tenho 44 anos de idade e posso dizer que carrego uma experiência grande de Hã. vida, porque eu fui galego, comecei a trabalhar vendendo de porta em porta, tive que estudar, tinha que conciliar o estudo com o trabalho. Ou seja, tudo isso, confluiu para essa experiência que eu acabei de falar em Aham. posto de saúde, eu ainda jovem, né, com 30 anos de idade, assumi uma responsabilidade de reestruturar postos de saúde de Fortaleza,
mas isso era um conjunto de uma experiência que eu carregava desde os dos 12 anos de idade. Então isso, certamente, né, eu amadureci mais cedo, de forma precoce, mas eu agradeço muito porque isso me permitiu, né, chegar, aos 44 anos, vereador de Fortaleza 3 vezes, presidente da Câmara Municipal, presidente de CCJ, presidente de comissão de saúde, vice-presidente da Câmara, ou seja, líder de governo na Câmara, ou seja, o que tinha para ocupar na Câmara Municipal eu ocupei, Aham. né, E só e com as bênçãos de Deus, claro que foi, eu costumo dizer inclusive que ter acontecido isso na minha vida é um milagre de Deus, por quê? Porque eu não tinha ninguém para repartir isso comigo antes, assim, meu pai não foi vereador em lugar nenhum, nem minha mãe, nem meus avós, nem ninguém da minha família, não tenho ninguém empresário, ou seja, eu não herdei voto de ninguém, eu tive que construir uhum, com as bênçãos de Deus e com a generosidade aham, das pessoas que me acompanhavam, eu tive que construir essa história sozinho. aham. Gardel, então significa dizer, portanto, que você entrou a primeira vez para vereador aos 34 anos, mais ou menos Exato. por aí, assim, muito jovem ainda. Com 34 anos você já estava ali eleito vereador de Fortaleza. Para muita gente ainda é uma realidade muito distante passar, pelo menos perto da Câmara de Vereadores. Numa cidade do interior, isso é mais prático, é mais real, né? Você passar perto da Câmara de Vereadores, você ter contato com os vereadores da cidade na vida do interior é uma realidade. Mas em cidades grandes é uma realidade muito distante. Eu digo isso porque nós vivemos em Fortaleza e para mim naquela época, nos anos 2000 ali, passar perto da Câmara ou falar com uma liderança política era algo extremamente difícil, era uma outra realidade. Então eu olho para trás e vejo que você, aos 34 anos, chegou à Câmara, eu não posso tirar outra conclusão a não ser que Deus esteja com você desde o começo, de que Deus sempre abriu portas, lhe conduziu por este caminho aí. Mas aí, embora eu saiba que Deus esteja presente na sua vida, está presente desde sempre, quais são os valores que ainda estão presentes na vida do Gardel? Quais são os valores? O que que você preza como muito importante para todas as decisões que você precisa tomar? Você disse que passou pelo primeiro mandato como vereador, passou pela liderança do governo na Câmara, você passou pela presidência da Câmara, então são posições que demandariam ou que demandaram de você, muitas vezes, decisões difíceis. E o que que a gente pode dizer do Gardel? Quais são os valores que o Gardel carrega para a tomada de decisões difíceis? Eu quero dizer que eu também passei pela prefeitura de Fortaleza, Aham, né. Como presidente da câmara, eu tive o prazer e a honra, né, de servir ao povo de Fortaleza como seu prefeito. aham, Tem inclusive algumas obras inauguradas na minha gestão, né, aham, interina como prefeito. aham, Mas assim, primeiro, eu tenho convicção, certeza de que qualquer cidadão, não é só o Gardel, assim, para tomar decisões corretas, primeiro não pode ser decisões apressadas, né, assim, tem que digerir, tem que pensar. E tem que orar muito, né. Eu uhum, eu uso isso como prática, em momentos mais difíceis quando de fato não sei o que fazer, né, eu me recluo e vou orar, perguntar a Deus, né. E normalmente Deus me mostra uma forma, né, de resolver, de responder, de tomar aquela decisão. Então, isso para mim é muito forte, né. Eu, às vezes, me penitencio porque acho que eu deveria inclusive fazer mais isso, né, porque uhum. acabei de dizer, quando tem decisões que eu não sei o que fazer, eu recorro a Deus, mas o correto seria recorrer a Deus sempre, Em todos os mesmo momentos, né. mesmo quando você acha que sabe, Aham, o que fazer, né, porque as maiores e melhores decisões que eu tomei na vida foram sempre quando Deus de alguma forma colocou no meu coração, uhum, então isso é uma coisa que eu não abro mão, né, embora, como eu disse, eu acho que ainda preciso melhorar, porque a ideia, seria muito melhor se a gente perguntasse sempre, né, todo dia, aham, "O que é que eu devo fazer hoje? O Senhor me abençoa para que eu tenha sabedoria para conduzir o meu dia de hoje e o meu dia de amanhã", mas as decisões mais importantes, especialmente na política, uhum, né, assim, momentos mais difíceis, eu sempre recorri muito a Deus, e a gente acaba como assim, sempre há um caminho mais,
mais próspera quando a gente faz isso. Uhum. Então você tem aí como valores, os valores cristãos na sua vida, né? Tudo que Cristo ensinou, você carrega como baluarte ou como o que vai definir as suas decisões. Nós tivemos a bênção, né, e a graça de nascermos num lar cristão, Aham. né, pai e mãe, então eu fui criado na igreja evangélica, né, então, Uhum. meu pai foi presbítero, meus avós, bisavós, eu fui presbítero, então, esses valores são muito fortes para mim, Uhum. né. Obviamente eu sou falho, tenho defeitos, a gente erra, todo mundo erra, todo ser humano erra, mas eu me alimento da graça de Deus, assim, do favor de Deus, né. Acabei de dizer, eu tenho certeza que se não fosse um plano de Deus, um milagre de Deus, eu não tinha virado vereador, Aham. e sei que Deus tem um plano, né, assim, Deus tem um projeto, Deus tem algo especial, e eu estou tentando buscar isso, fazer Uhum. aquilo que é da vontade de Deus. Muito bem, Nádia, você falou aí sobre paciência, falou sobre calma. Muitas vezes você espera um pouco para dar resposta, você pensa, se acalma, espera entender direito como é que é aquilo, como o que deve fazer para tomar as decisões. Você acredita que a paciência é uma virtude de um líder? Eu acho que precisa ser, porque paciência ela tem vários aspectos, né. Primeiro, para você liderar um projeto, um time, uma empresa, uma equipe, você precisa ter paciência, porque você precisa primeiro ouvir, Uhum. né. Nós estamos numa estação da humanidade que as pessoas escutam pouco, e a Uhum. gente precisa exercitar isto. A gente Aham. precisa ouvir. Depois de a gente ouvir, a gente precisa ter tempo para depurar o que a gente ouviu, Aham. certo? E é outra coisa que a gente também, enquanto sociedade, a gente está tergiversando, não é Aham. assim, a gente precisa ter tempo para digerir as coisas. Uhum. Nós somos o homens, o que é que nos diferencia um dos animais? Que a gente pensa, Aham. né, então, a gente precisa exercitar esse pensar, e às vezes a gente não tem essa prática, Aham. né, então eu procuro ter tempo, para eu parar e pensar, certo? Depois de ter ouvido, pensar o que fazer, Aham. né, então isso é uma coisa que e tudo isso se reflete em paciência, ou Aham. seja, são aspectos da paciência, né. O que é a paciência? É você ouvir alguém que muitas vezes está irritado, que quer uma resposta muito rápida, e você pedir a ela paciência, que você não pode dar aquela resposta naquele momento. Aham. Então, assim, não é uma coisa fácil de fazer, Aham. às vezes a gente acaba atropelando as coisas, mas eu acredito que esse é o melhor caminho sempre, né, a gente ter tempo para ouvir, tempo Uhum. para depurar o que ouviu e tempo para pensar, o que fazer e, obviamente, como eu já disse aqui também, consultar o Senhor Uhum. qual é a melhor maneira. Então eu acho que esse conjunto Muito bem. é sempre um bom conselheiro. Muito bem, uma aula sobre liderança. A gente fala muito sobre liderança aqui. Eu já gravei vários conteúdos sobre liderança. Então, você que está nos acompanhando, pega aí 4 dicas para você exercer bem a liderança. Primeiro, você precisa escutar. A escuta ativa é primordial para que você possa ter as melhores decisões enquanto líder. A segunda característica é que você precisa ter tempo para depurar aquilo que você ouviu. Então, primeira característica é a escuta ativa. Segunda, é você precisar de tempo para depurar aquilo que você escutou. Terceira característica é você consultar a Deus como fazer ou qual caminho você deve tomar diante daquela situação. E quarta característica é você tomar realmente a decisão depois de ter passado um tempo pensando sobre aquilo. Então você precisa pensar sobre tudo. Cardel, você falou sobre a necessidade de pedir um tempo para a pessoa para depois dar a resposta. Eu preciso coragem para dar resposta. Você acredita também que coragem faz parte do perfil de um líder? Sem nenhuma dúvida, não é? Eu acho que um líder, primeiro ele tem que ter coragem, porque você depois de todo esse passo a passo, Uhum. né, imagine que você vai ter que em algum momento dizer um não, e você Aham. precisa ter coragem para dizer um não. Diz: "Olha, eu pensei, analisei, estudei
e decidir que não vamos fazer, que não vai ser assim, que nesse momento não condiz com aquilo que eu estou imaginando. Você precisa de coragem. Uhum, E um sim, em determinadas situações, também precisa de coragem. uhum, Então, eu acho que coragem é uma característica que precisa estar no líder, precisa estar nos homens, né, aham, para liderar a sua casa, para liderar o seu, nas mulheres. uhum. Ou seja, essa é uma característica que o ser humano precisa ter, né, coragem. Gardel, você acredita que a família te ensinou de alguma forma sobre liderança? Sem nenhuma dúvida, não é assim, meu pai, como eu já disse, né, meu pai foi comerciante, foi galego muito tempo, Uhum, e meu pai sempre teve muita gente trabalhando com ele, né, muitos parceiros e tal. uhum, Então assim, meu pai, tinha uma característica muito própria de tratar os parceiros, e aquilo foi me ensinando, uhum, né, me ensinando ou com os exageros ou com a frouxidão, ou uhum, seja, aquilo foi um norte inicial, aham, né. Claro que depois você vai estudando, vai se especializando, você vai lendo aham. sobre as coisas, você vai descobrindo alguma coisa, mas eu acho que, assim, o start inicial de liderança eu aprendi em casa, Aprendeu em casa. Então você pode dizer que o seu Maurício, o nosso pai, foi o seu primeiro mentor, sem dúvida nenhuma. sem dúvida nenhuma. Vai um abraço aí para o seu Maurício, nosso pai, a quem eu amo de paixão. Gardel, você hoje exerce o cargo de vereador, está na política, está vereador. O que faz um vereador? Olha, objetivamente, né, um vereador ele é para legislar, ou seja, criar leis, e ele é para fiscalizar o poder executivo. Então, objetivamente são essas 2 tarefas, Uhum, né. Eh, Pra criar leis, ou seja, para a primeira missão de um vereador, eu entendo que a gente precisa, ter conexão com o cidadão, conexão com a cidade. Ou uhum, seja, eu não posso criar uma lei da minha cabeça, que eu acho determinada coisa. uhum, Eu preciso estar conversando com o cidadão. Eu preciso entender quais são os anseios do cidadão. uhum, E essa conversa e essa percepção, ela precisa ser diária. Por quê? Porque a necessidade do povo muda. aham, Porque a expectativa das pessoas com relação ao poder público muda. Ou seja, a necessidade de um bairro de hoje não é a necessidade de um bairro de amanhã. uhum, Então, para eu criar leis que sejam de fato efetivas, eficazes, eu preciso manter um diálogo permanente com a comunidade. E como é que a gente faz isso? É andando nas ruas e dialogando com as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa legislar, a gente precisa fiscalizar, mas para que isso ocorra, o vereador tem que estar na rua, uhum, conversando com as pessoas, ouvindo, né? E aí é de onde vem esse nome, vereador. É verear pela cidade, uhum, ou seja, é caminhar, né. Também outra característica, né, da palavra vereador, é aquele que vê a dor, uhum. ou seja, é aquele que vê a dor da outra pessoa. Então caminhar pela cidade e ver a dor do cidadão, eu acho que ela é primeira, certo? Ou seja, ela vem primeiro, ela é condição Uhum. para que eu possa de fato legislar e fiscalizar o poder público. É. Ou Muitas seja, vezes você precisa estar conectado com o cidadão. muitas vezes a dor, ela não é mostrada, ela é sentida. Você sente a dor do outro porque o outro está falando, né. Muitas vezes você olha de fora e diz: "Não, aqui está tudo certo", mas quando você começa a conversar e ouvir a demanda da população, aí você consegue sentir, entender qual é a dor de fato e verdade. Isto remete, mais uma vez, à necessidade de ouvir. A escuta ativa faz parte realmente da liderança. Eu estou com um projeto aí para outubro, e neste projeto eu falo muito sobre a escuta ativa. Eu valorizo muito a escuta, talvez até por conta da minha deficiência auditiva, eu tive que desenvolver a concentração quando se trata de ouvir. Mas ouvir é muito mais do que escutar. É preciso você sentir, ver, observar, e para isso precisa estar perto. Mas você ia dizendo alguma coisa ainda sobre isto? Não, essa história do ouvir, ela tem, eu acho que algo quase que sobrenatural quando você faz essa escuta de forma coletiva, Aham, né, assim, eu acabei de falar aqui que uma das primeiras lutas do meu mandato foi buscar uma creche para um bairro determinado bairro da cidade. aham, Por quê? Porque
nos meus primeiros passos naquele bairro, muita gente me reclamava: "Olha, a gente precisava ter uma creche aqui, Aham. a gente precisava ter uma creche, a gente precisava ter uma creche". Então, quando essa escuta ela é qualificada, quando Uhum. ela é direcionada e quando ela é coletiva, no caso da vida pública, Aham. ela é coletiva, ela aponta um caminho, Uhum. né, assim, porque atender uma família de forma individual é importante, a gente faz quando a gente pode, Aham. mas quando a gente consegue ouvir o coletivo e a gente consegue tornar realidade, um anseio para coletividade, assim, você está dando uma resposta que não é só para essa geração, Uhum. né, é uma coisa que eu vou deixar de ser vereador, por exemplo, e essa creche vai continuar lá nesse Uhum. bairro, né. Uhum. Então é uma coisa que você deixa um legado para aquele bairro, ou seja, a partir de uma escuta coletiva, qualificada, de uma dessas caminhadas que a gente faz pelo bairro. Então, eu acredito muito nessa escuta, direcionada, qualificada e coletiva, Você escuta todo dia? todo dia, Todo dia escuta. todo dia, Todo dia está na comunidade, todo nas dia, comunidades. todo dia, todo dia, Gardel, todo dia. você é um Eu ainda eu incansável. ainda eu ainda eu ainda consigo. Ainda me permito, né, deixar ali sábado à tarde, às vezes, da Aham. tarde e noite, e o domingo para a família, exclusivamente para a Claro, família, justo, claro. né, mas afora isso, Precisa assim, escutar a família também, né. também preciso escutar a família, mas de segunda a sábado, de manhã ou começo da tarde, eu tô em algum bairro da cidade conversando com as pessoas, ouvindo, tentando ajudar em uma situação ou outra, e agora eu tô fazendo isso pelo Ceará. Muito bem. Gardel, muita gente critica os políticos, muita gente critica os vereadores, dizendo o seguinte: "O vereador não faz nada. Fulano passou 4 anos e não fez nada pela cidade". E aí eu te pergunto, vereador faz obras ou não? Porque muita gente tem a expectativa de que o vereador deve fazer obras. Ele só acha que o vereador trabalha quando ele apresenta alguma obra. E aí eu pergunto para você, vereador faz obras? Olha, eu acho que vereador, eu acabei de dizer, né, quais são, assim, qual é a missão e a tarefa principal dos vereadores. E é óbvio que vereador representa um pedaço da sociedade, representa uma comunidade, representa um segmento, representa o cidadão. Então, representar alguém é você lutar por ele, Uhum, né, e eu acabei de mostrar aqui, eu já falei de uma creche que nós conseguimos para um bairro, e uhum, tem outras obras que a gente conseguiu. E isso é uma realidade, né. aham, Talvez para muitos lá daquele bairro, foi o vereador que trouxe, aham, né, porque foi a partir dessa escuta qualificada e coletiva. aham, Mas tem outras formas de trabalhar, por exemplo, eu fui presidente da câmara, uhum, né, e aí como presidente você tem maior capacidade de execução. aham, E aí eu fui responsável, por exemplo, a Câmara Municipal de Fortaleza, ela tem um escritório popular, né, um escritório de direitos humanos que atende famílias, de vulnerabilidade social. uhum. E eu, quando fui presidente, eu dobrei a capacidade de atendimento desse Escritório. escritório de direitos humanos, ou seja, Aham, eu dupliquei o número de profissionais que trabalhavam lá. Eu fiz, como presidente da Câmara Municipal, o maior concurso público da história da Câmara, uhum, né. Eu criei a Procuradoria Especial da Mulher, com equipe técnica especializada para acolher mulheres vítimas de violência doméstica. uhum, Então, nós fizemos isso, né, ou seja, eu fiz isso, ou seja, é uma obra, né, não é uma obra de tijolo, de concreto, mas é uma obra que, de novo, vai ficar para o legado da Câmara Municipal, né. Então, uhum, assim, não é à toa que, e eu gosto também de usar isso para demonstrar o trabalho que a gente vem fazendo, na minha primeira eleição tive 5.107 votos, na minha segunda eleição tive 11.552, na uhum, minha terceira eleição tive 16.053 votos. Ou seja, você percebe que da terceira para a primeira eu tripliquei a minha votação, uhum, né, da primeira para a segunda eu dupliquei, depois tripliquei. uhum. Ou seja, isso é fruto de alguém que trabalha, Aham. né, raramente Que alguém escuta todo triplica a dia, que votação vai atrás das se obras não todo tem dia. nada para entregar. Então, assim, mais do que a obra, obviamente, eu acho que essa história de você andar, de estar perto do cidadão, de representá-lo, e aí nessa representação eu acho que acaba desaguando nas obras. Uhum, Porque quando você representa, você escuta,
Uhum. vai até a prefeitura, diz: "Olha, aquele bairro está precisando de uma creche e tal", e a prefeitura acaba fazendo, Uhum. você também está mostrando que você está lá para representar aquele cidadão, embora a obra, especificamente, objetivamente, quem faz é a prefeitura, mas o vereador, como bom representante, tem o dever de lutar e batalhar por essas obras nos bairros que ele O que ele vereador é representa. representante do povo, é procurador do povo, É né, isso mesmo. precisa ser um intermediário entre ele, o povo e o executivo, que é o prefeito. Cardel, caminhando aqui para discussão ainda de legislador, você é pré-candidato a deputado estadual. Qual seria a grande diferença entre o vereador e um deputado? E primeiro porque vereador você se detém ao às questões da cidade, né, e eu tenho tive a honra e o privilégio de ser vereador de Fortaleza, que é a quarta maior cidade do Brasil e é a maior cidade do Ceará. Então, você se apega com os problemas de uma grande cidade. Uhum. Quando você começa a discutir em nível estadual, você começa a ver realidades diferentes. Por exemplo, a realidade do Assaré, ela é diferente da realidade de Fortaleza. Aham. Embora hajam semelhanças, mas existem diferenças. E o que eu tenho visto muito, andando pelo Ceará, retornando ao interior do Ceará, a gente precisa a gente precisa, pensando no estado, a gente precisa de descentralizar o desenvolvimento do nosso estado. Ou seja, tudo que está concentrado em Fortaleza precisa ser espalhado pelo Ceará. Então, assim, eu costumo dizer que a gente já começou essa caminhada quando o governador Cid resolveu, construir os hospitais regionais, Uhum. que desafogou Fortaleza e colocou atendimento médico especializado pelo interior, Uhum. com UPAs e os hospitais regionais. O governador Elmano, por exemplo, descentralizou o tratamento de câncer, e isso foi muito importante, Uhum. mas a gente precisa reproduzir isso em outras áreas, como, por exemplo, a geração de emprego e renda, Uhum. né. A gente precisa levar essa discussão econômica para o interior do Ceará. O interior do Ceará, eh, em muitas cidades, está estagnado há 40 anos atrás. Ou seja, nós não temos mais a cultura do algodão, Uhum. a nossa pecuária praticamente se acabou, né. Uhum. A nossa agricultura hoje é de subsistência, Uhum. nós não produzimos em grande escala. Eu me lembro, na década de 80, que os produtores agrícolas do Parambu encostavam a sua safra na praça, porque o governo comprava o feijão e o milho. Uhum. Hoje nós não temos mais isso. Hoje, rarissimamente um produtor, rural, um agricultor, produz mais do que 4, 5 sacos de feijão, Uhum. né. Então, assim, onde é que nós nos perdemos isso? Será se é porque isso não tem mais vez no Ceará? Será se é? Uhum. Eu desconfio que não. Por quê? Porque o agronegócio do Brasil está pujante, ele está crescendo. Uhum. Como é que o agronegócio do Brasil cresce e no Ceará diminui? Ou seja, tem uma inconsistência aí. Uhum. A gente precisa discutir isso, certo? Assim, então, o estado do Ceará ele foi colonizado a partir da pecuária. Uhum. As cidades do Ceará, elas nasceram a partir da pecuária. Nós não temos mais pecuária extensiva no Ceará. O que é que aconteceu? Ou seja, com a tecnologia que nós temos hoje, com técnicas para acumular água, para buscar água no subsolo, assim, com tecnologia de transporte de 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 matéria-prima para você desenvolver rações para animais. Ou seja, o que é que aconteceu com a pecuária? Uhum. Não é assim, nós tínhamos uma produção de algodão na década de 70 extraordinária. O Ceará era um dos maiores produtores de algodão do mundo. Por que Uhum. que nós não produzimos mais algodão hoje? É por causa do bicudo? A gente já sabe que não é, Uhum. certo? Esse argumento de que o bicudo acabou com o algodão do Ceará, ele já caiu por terra. A gente já sabe hoje que a gente pode conviver com o bicudo e que a gente pode superar o bicudo. Uhum. Ou seja, por que que, mesmo sabendo disso, a gente não tem mais a plantação de algodão no Ceará? Ou seja, é um debate que a gente precisa fazer. Por quê? Porque enquanto essa pecuária foi dizimada, enquanto a nossa agricultura foi diminuída, o desenvolvimento econômico do Ceará se concentrou na capital e o estado do Ceará
acabou empobrecendo, o interior do estado do Ceará acabou empobrecendo. Então, nós precisamos fazer essa discussão. Esse debate é importante, não dá para a gente se estender muito aqui, mas isso é uma das coisas que nós vamos ter que discutir nos próximos anos do Ceará, e eu quero muito estar na Assembleia para levar esse debate. Muito bem. Gardel, você acredita que a inovação tecnológica, principalmente, ela é primordial para este avanço? Eu não tenho a menor dúvida. Nós já superamos o bicudo do algodão com tecnologia, Uhum, certo? A gente tem hoje sementes uhum, de sorgo, por exemplo, ou de soja, por exemplo, uhum, que conseguem ter uma alta produtividade com níveis de chuvas menores, uhum. ou seja, que são compatíveis com a pluviometricidade do Ceará, Semiárido, né? do nosso semiárido. Ou Uhum. seja, nós temos técnicas de combater a desertificação que são auxiliadas pela tecnologia e pelo desenvolvimento. Ou seja, a gente precisa da tecnologia. Cara, eu perguntei isso sobre tecnologia e inovação, porque no começo da nossa conversa você falou sobre o prontuário eletrônico, que foi uma novidade para a cidade de Fortaleza e que trouxe ali um nível baixo de fila de espera, né? Até zerou a fila. Então você acredita que para o estado do Ceará pode haver a junção da técnica com a tecnologia para que a gente possa sair de uma situação até, vamos dizer assim, desesperadora. Saiu uma notícia, não sei se você esteve acompanhando, acredito que sim, que a dívida pública do Brasil representa 80% do PIB. E eu acredito muito na inovação tecnológica, eu acredito muito que a gente consegue ganhar produtividade, a gente consegue, inclusive, mudar realidades de famílias a partir da tecnologia, porque a gente consegue, a partir dela, ganhar escala. Ganhando escala, você aumenta o volume, inclusive, de dinheiro dentro do país. E aí move a economia. Quando você exporta, você está fazendo isso em grande escala, mas você só consegue escalar hoje, acredito, por meio da tecnologia. Então, eu acredito que a tecnologia é sim algo imprescindível em qualquer ramo, mas como que você acha que o Estado poderia, de alguma forma, contribuir para que as famílias consigam usar a tecnologia? Porque você falou, por exemplo, que no agro é possível que haja tecnologia para melhorar a produção. O algodão pode vir a ser algo como o ouro branco foi, né? E como que o Estado poderia incentivar o uso de tecnologia por produtores, e especialmente os pequenos produtores? Bem, primeiro a gente tem que ter, e aí é um assunto muito importante, não sei se dá para a gente detalhar muito. A gente precisa ter um projeto de país, certo? Porque não é só a tecnologia pela tecnologia. A gente precisa ter a tecnologia a serviço de alguma coisa. Eu preciso saber onde eu quero chegar, né? Tem um ditado popular que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aham, Portanto, a gente precisa saber onde é que a gente quer chegar. Depois que a gente planejar tudo isso, aí a gente escolhe as ferramentas que a gente pode usar. Nós estamos falando especialmente aqui do Ceará e da pecuária, rapidamente, e do uhum, agronegócio como um todo. O Brasil se notabilizou nos últimos 20 anos como uma das potências do agronegócio, uhum, né? E o agronegócio hoje se utiliza muito da tecnologia. Os maiores e melhores tratores hoje do mundo estão no Brasil, uhum, certo? Nós temos uso de drones uhum, na roça, uhum, né? Nós temos tratores não tripulados por homens, uhum, já. Então, isso é tecnologia, uhum, a serviço de um projeto. Ou aham, seja, é fazer o agronegócio maior. Agora, qual é o grande plano do Brasil? Né? Qual é o nosso. É, de fato, ser o maior produtor de alimento do mundo? uhum, Esse é o plano? Essa é uma pergunta. uhum, Ninguém tem essa resposta. uhum, Né? O agronegócio cresceu nos últimos 20 anos por muita dedicação exclusiva dos proprietários rurais. uhum, Não acredito que tenha sido um planejamento estratégico nacional. Então, esse planejamento daria condições para a gente dar mais detalhes sobre o uso da tecnologia, o uso de ferramentas eletrônicas, inteligência artificial e uhum, coisas que o valha. Você tem, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo para a gente não se estender demais no assunto. O Japão foi dizimado na Segunda Guerra. uhum, Dizimado na Segunda Guerra. E o Japão, naquela data, construiu um plano estratégico nacional.
de de desenvolvimento. desenvolvimento. O Japão pegou garotos e garotas e mandou para todo estudar no mundo inteiro Uhum, e transformaram o Japão na maior potência, uma das maiores uhum, potências econômicas do mundo, hum, né, inclusive em tecnologia, né. Os Estados Unidos, eles investem pesadamente em estudos, eles financiam pequenas iniciativas. uhum, A China, ela não só financia, mas ela, pelo modelo econômico que ela tem, o Estado chinês, ele é sócio das iniciativas de produção. uhum, Ou seja, e no Brasil nós não temos nenhum incentivo para isso, né, uhum, muito pelo contrário, até um financiamento que qualquer pessoa for tirar para uma iniciativa própria, o juro é caro, a burocracia é uhum, grande, né, o Estado emperra as iniciativas privadas, principalmente as menores, ou seja, a gente rema na contramão do que o mundo fez para atingir a tecnologia. A Coreia do Sul é uma potência hoje. Por quê? Porque desburocratiza, porque incentiva, porque financia, porque estimula, porque estuda. Então, a tecnologia, ela é importantíssima uhum, e obviamente não dá para no século XXI a gente uhum, não celebrar a uhum. tecnologia, mas eu acho que tem uma condição que ela é anterior. A gente precisa ter um plano nacional de desenvolvimento que aponte para onde nós queremos chegar e qual a tecnologia nós vamos usar como ferramenta para atingir esse objetivo. Muito bem, voltando para o estado do Ceará, é preciso que haja lei para regulamentar tudo isso. É preciso que passe pela Assembleia Legislativa um projeto de lei que depois venha te tornar lei para que o Estado seja o maior incentivador, né, da inovação tecnológica, para que o Estado consiga promover o desenvolvimento, para que o Estado consiga encontrar o seu objetivo. Que o Japão investiu na sua juventude, por que que o Estado do Ceará também não pode investir? Né? Então, passa pela Assembleia Legislativa, passa sim por projetos de lei. E eu queria saber, Gardel, de você, embora eu já tenha, obviamente, como estudioso do direito, algum conhecimento sobre isso, mas muita gente talvez não saiba quais são as etapas de um projeto de lei, né? Quais são as etapas de uma lei antes de virar como de fato lei. Você disse que é pré-candidato a deputado estadual, então precisa ter o conhecimento básico ali de como é que se tramita um projeto para que finalmente se torne lei. O que é que precisa realmente para que um projeto se torne lei? Será que é uma ideia sozinho, um vereador sozinho ou um deputado sozinho consegue fazer um projeto virar lei? Como é que são as etapas de uma lei? Bem, aí é uma coisa mais burocrática, vou tentar simplificar para o cidadão entender. Bem, né, primeiro, para uma lei acontecer, eu já falei sobre isso, precisa ter uma escuta qualificada e coletiva, né, não pode ser uma ideia de um iluminista qualquer, assim, precisa ter uma escuta qualificada, para poder você de fato se colocar isso no papel. Depois, você precisa ter um estudo técnico, né, o meu gabinete faz isso, Uhum, para você, entender qual é a viabilidade daquela lei ou daquela proposta, uhum, né. A gente precisa, antes de dar entrada no projeto, a minha equipe faz uma análise, financeira, técnico, legislativa, enfim. Depois disso, a gente dá entrada no processo. Esse processo vai para a Comissão de Constituição e Justiça, né, que são partes burocráticas aqui, mas é importante. O que é esta comissão? Ela vai dizer se aquela lei ela é legal, constitucional ou não. aham, Ou seja, tem uma equipe na Câmara, nós temos uma equipe técnica especializada na comissão para fazer esse estudo e essa análise. Depois que é feito esse estudo e essa análise, se for constitucional, legal e tiver amparo eh orçamentário, aí ela recebe um parecer e vai a plenário para que todos os vereadores, no caso da Câmara Municipal, para que todos os vereadores apreciem e votem. Depois que os vereadores votam, ela vai para o Poder Executivo para ser sancionada. E aí, a partir da sua sanção, publicação no Diário Oficial, e aí de fato vira lei, e aí tem o seu vigor. muito bem. Gardel, para o estado do Ceará, você acredita que qual deve ser a prioridade? Uma vez eleito, qual deveria ser a principal prioridade sua lá na Assembleia
objetivando, obviamente, o desenvolvimento do Ceará. Qual seria, assim, a principal bandeira para o estado vir a ser um estado mais forte? Eu acho que a gente vai precisar discutir esse desenvolvimento econômico pelo entorno por todo o Ceará. Eu acho que nós vamos precisar discutir isso, certo? Até porque, se nós na Assembleia, se nós no Ceará não fizermos essa discussão, nós seremos engolidos, Uhum, certo? Por quê? Eu vou repetir. O agronegócio do Brasil tem crescido muito nos últimos 20 anos. E o agronegócio ele vem subindo, né, uhum, você pega o mapa, ele está subindo, uhum, né, assim, há 20 anos atrás a gente falava que o Goiás era muito forte, uhum, não sei o quê, né. uhum, Hoje a gente tem Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, subindo pela região que a gente chama hoje de Matopiba, que é Maranhão, Tocantins e Piauí. uhum, E este desenvolvimento do agronegócio, na minha avaliação, ele subirá e entrará no Ceará. uhum, Ou seja, ou a gente discute antes, entende qual é a vocação e cria condições para o produtor. E aí eu estou falando do agronegócio, mas isso pode ser, em várias outras áreas. Eu estou uhum, citando essa para ficar claro aí para o cidadão o que é que a gente precisa fazer. A uhum, gente precisa discutir isso. E tem coisas acontecendo, para ser justo, uhum. né. Por exemplo, nós temos a Transnordestina que vai passar aqui em Xaramubim, Ah, né, vai ter um porto seco em Quixeramobim. Não sei se o cidadão sabe o que é um porto seco, mas é uma grande área de carga e descarga. uhum, E essa linha férrea que terá esse porto seco em Quixeramobim vai para o Porto do Pecém, uhum, certo? Então, nós tivemos há uns 2 meses atrás a Masterboy, que é um grande frigorífico nacional, uhum, assinou uma carta de intenção de construir um frigorífico em Iguatu. uhum, Ou seja, esse desenvolvimento econômico, de alguma maneira, ele está acontecendo. A gente precisa é discutir mais, uhum, envolver o cidadão do Ceará, uhum, certo? Para que a gente possa criar as conexões, certo? Porque às vezes eu acho que os projetos são desconectados da realidade. uhum, Por quê? A Masterboy vai construir um frigorífico, certo? uhum, Esse frigorífico vai ter capacidade de abater 1.000 bois por dia. E aí eu pergunto, alguém conversou com os uhum, produtores, com os pecuaristas para saber se a gente vai ter condição de ofertar para esse frigorífico 30.000 bois por mês? uhum. Quem Ou vai se vender ou para manter? seja, nós vamos ter capacidade instalada para fazer. Uhum, E essa linha férrea que vai passar em Xaramubim vai pegar essa carne e vai levar para o Porto do Pecém, e do Porto do Pecém ela vai poder ser embarcada e vai para a Europa, por exemplo. uhum, Mas o Ceará precisa ter 1.000 bois. E quem é que vai produzir esses 1.000 bois? Ou seja, quem vai produzir é o pecuarista. uhum, Ou seja, alguém tem que dizer para esse pecuarista: olha, que você precisa produzir, qual é o tipo de boi que você precisa produzir, qual é o tempo do boi que você precisa produzir. A gente tem que dialogar com esse pecuarista, onde é que ele vai buscar ração para dar para esse boi, para ele confinar ou não. A gente tem que mostrar, ou seja, é um debate que eu acho que ainda está muito distante do cidadão. uhum, Ou seja, a gente precisa aproximar, e aí volto a bater na escuta qualificada. São aham, projetos que eu estou citando esses que são importantes, mas esse desenvolvimento econômico do Ceará é algo urgente, porque o agronegócio está subindo, vai entrar pelo Ceará, já está desaguando em projetos como a Transnordestina, o Porto Seco e esse abatedouro que vai acontecer em Iguatu, mas a gente precisa envolver, certo? O cidadão, o cearense, o pequeno uhum, pecuarista, porque senão, sabe o que vai acontecer? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o grande fazendeiro do Mato Grosso do Sul vai chegar no Ceará e vai comprar várias propriedades e ele vai se tornar um grande fazendeiro do Ceará uhum, para produzir esse boi que a Master Boi vai precisar. E o pequeno vai vender a terra dele a preço de banana, porque há pouco tempo a valorização uhum, vai escalonar de forma uhum, muito forte. E ele vai morar onde? Ele vai para a capital, uhum. morar na periferia de Fortaleza, ou ele vai para Desencadeia Juazeiro do diversos outros Norte, problemas. morar na periferia do Juazeiro do Norte, Uhum, né. Então, ou seja, a gente precisa discutir isso, uhum. porque senão nós vamos ser atropelados por um desenvolvimento que está batendo a nossa porta, que a gente precisa dialogar e construir isso com o cidadão do Ceará. Muito bem. Então você que está nos assistindo precisa entender que uma lei passa por várias etapas antes de fato virar lei. Então você precisa conversar com o seu deputado, você precisa conversar com o seu vereador, você precisa levar a sua visão de mundo, a sua opinião sobre determinado fato,
A sua comunidade precisa estar em contato com aquele deputado ou com aquele vereador. Uma lei não se torna lei simplesmente por uma ideia pura e simples na cabeça de um vereador ou de um político qualquer. É preciso que você tome ciência dos problemas da sua comunidade, converse com a sua liderança política, tenha uma relação próxima com o seu político. E agora nós estamos caminhando para as eleições de 2026, você precisa estar mais perto do seu político. Não acredite naquele que apenas aparece de 4 em 4 anos. A escuta ativa deve ser permanente. Você deve ter um político que consiga te escutar com frequência. Não perca o seu voto. Cardel, caminhando para o final, que marca você gostaria de deixar na política cearense? Rapaz, essa é uma pergunta que a gente, assim, eu penso um pouco nisso, né, até porque quando a gente vai pensar em marca, parece que a gente tá saindo, né, "Não, vou Uhum, deixar uma marca aqui, eu vou deixar um legado", uhum, e tal, e eu ainda tenho, obviamente depende do povo do Ceará, mas eu ainda queria contribuir por um tempo, um tempo generoso ainda. uhum, Mas assim, eu acho que o que eu fiz em Fortaleza, né, assim, especialmente quando fui presidente, é uma marca que eu gosto de cultivar, né, uhum, assim. Primeiro, como eu disse, né, eu fiz da Câmara Municipal a câmara mais transparente do Brasil. Nós ganhamos um prêmio de reconhecimento da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil por ter tornado a Câmara transparente, porque colocamos todas as contas no portal da transparência. Nós duplicamos a capacidade de atendimento do Escritório de Direitos Humanos, nós criamos a Procuradoria Especial da Mulher, nós fortalecemos a Escola do Parlamento, fiz o maior concurso público da história da Câmara. Nós criamos um projeto chamado Meu Bairro Nossa Câmara, que uma vez por mês toda a estrutura da Câmara Municipal, com todos os servidores, uhum, com a central de atendimento, saía dos muros da Câmara e ia para os bairros da cidade, com vários parceiros, ouvir a população e prestar serviços que a Câmara já tem internamente. Ou seja, esse é um legado que eu gosto de cultivar, porque eu fiz como presidente, uhum, né. Então assim, ter sido presidente, eu fui líder de governo, né, eu nos 2 anos que fui líder de governo, tive matérias difíceis, mas a minha marca foi sempre o diálogo. uhum, Tanto é que eu fui eleito presidente da Câmara, Samuel, por unanimidade dos meus colegas vereadores. uhum, Os vereadores do PSOL ao PL votaram em mim. uhum, E por que que votaram em mim? Porque sabiam, porque me conheciam, uhum, né, e reconheceram em mim a capacidade de diálogo, uhum, de ouvir, de mediar, de ter paciência, de uhum. muitas vezes não tomar decisão, Na na hora. hora, de ouvir, guardar, Uhum. né, devolver, dar uma devolutiva no dia seguinte. Então essa é uma marca que eu Gostaria de fiz, deixar. né, sou reconhecido por alguns colegas por isso, Uhum, né, sou conhecido na Câmara como um presidente que teve a sua porta aberta, uhum, né, todos os colegas vereadores me procuravam diariamente, eu atendia a todos e procurava, de alguma maneira, tornar a presidência mais acessível. Então assim, é uma marca que eu gosto de cultivar, né, as pessoas quando olham para mim, costumam dizer que eu fui um presidente do diálogo. uhum, É um presidente moderado, um presidente que arrojado, que, como eu disse, fiz vários projetos importantes para a Câmara. uhum, Então essa foi minha marca como líder. uhum. Eu dialogava com o sindicato, com oposição, com situação, vereadores à direita, à esquerda, e a gente tinha diálogo. Então eu acho que essa é uma marca que eu cultivo e que eu gosto de levar. Gardel, quando a gente fala de legado, construção de legado, eu tenho aprendido nos últimos dias que vale muito mais a gente construir um legado do que coisas. E quando a gente fala de um legado, a gente pode até parecer um pouco arrogante quando diz eu quero deixar isso como marca. Mas às vezes nem sempre é o que as outras pessoas vão observar, mas é o que os seus filhos vão dizer de você. O que os seus filhos vão dizer de você daqui a 20 anos? Qual vai ser o legado que você terá deixado para os seus filhos, para a sua esposa, para as pessoas que andam com vocês? Né? Então isso não há.
não é nem um pouco arrogante, pelo contrário, é aquilo que vai definir a nossa vida, né. Então é muito mais importante construir um legado do que coisas. Afinal de contas, quem convive com a gente é quem vai contar as nossas histórias e os nossos legados. Então, Gade, eu quero aqui finalizar dizendo que para mim foi uma honra tê-lo aqui conosco. De fato e verdade, você é uma pessoa que só falou a verdade aqui. Tudo que você disse que é verdadeiro, porque eu te conheço desde quando nasci. Então, eu não acrescentaria nenhuma vírgula, nada do que você disse saiu fora da pessoa que você é. E eu espero que você continue sendo verdadeiro, transparente, uma pessoa do diálogo. Eu espero que Deus possa lhe dar mais uma vitória aí neste ano de Amém. 2026, que durante a sua pré-candidatura, a sua pré-campanha, você possa ouvir de verdade o povo cearense e que, sendo eleito, você possa se lembrar do que foi discutido, por onde você andou, das disputas que você fez e possa fazer a diferença e, sem dúvida, deixar uma marca de sucesso, uma marca de um homem transparente, de um homem que foi correto, de um homem que trabalhou sempre servindo e buscando servir sempre e principalmente os mais humildes. Gardel, eu queria dar aqui um espaço para você. Nós caminhamos para o final aqui desse bate-papo e eu costumo geralmente dar 3 oportunidades para o convidado. O primeiro deles é um recado para o cidadão, para o público em geral. Que recado você gostaria de dar para o público em geral? O segundo recado seria: que recado você poderia deixar para aquelas pessoas que pensam em se tornar líderes? Nós temos aqui um público muito variado, desde jovens que ainda estão tentando descobrir o que fazer na vida, que profissão seguir, como também aquelas pessoas que pretendem entrar na política, por exemplo, que têm o desejo de fazer parte da política, mas não sabem ainda como fazer. Então, que recado você poderia deixar para estas pessoas que querem ser líderes, querem ser lembradas como líderes? E um terceiro recado seria para quem você quiser, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus eleitores, enfim. Olha, para o cidadão cearense, né, assim, esse ano tem eleição, então pesquise sobre os candidatos que você pretende votar. Uhum, Quando alguém lhe pedir voto para determinado candidato, pesquise a vida desse candidato, certo? Isso serve para todos. Nós vamos uhum, eleger presidente da república, governador de estado, 2 senadores, deputado federal, deputado estadual, e hoje a gente tem ferramenta, né, pelo uhum, celular a gente bota lá no Google, nome do deputado fulano de tal, então você uhum, sabe o que o cara já fez, o que não fez, se tem a vida suja, se tem a vida limpa. Então eu acho que isso é necessário, uhum. não é, assim, em todos os casos, a gente pesquisar sobre a vida dos candidatos. Essa é a primeira dica para o cidadão do Ceará. Segunda é para minha família, é A isso? segunda seria para aquelas pessoas que pretendem ser líderes. Ah, pretendem ser líderes, ah, tá certo. Rapaz, olha, primeiro eu acho que, você pretender ser líder é uma pretensão ousada, Uhum, né, assim, mas qual é a minha dica, né, procure ouvir e procure estudar, uhum, né. Se você dirige uma empresa, um negócio pequeno que seja, uhum, o cara tem um lava-jato, ele trabalha sozinho, "Rapaz, eu quero ter um grande lava-jato, eu quero liderar uma equipe uhum, de", estude sobre lava-jato. Pesquise quais são as melhores técnicas para lavar um carro, né, ou seja, se especialize naquilo, porque a liderança, ela também precede de capacidade intelectual, né. As uhum, pessoas seguem aquelas que elas admiram. uhum, Então, se você quer ser admirado para ser seguido, para uhum, ter liderados, você se encha de conteúdo, uhum, né, você se encha de coisa boa, você vai atrás de se especializar. uhum. Então, e obviamente escute, né, escute as pessoas que estão ao seu redor, né. E a terceira é o quê? Ah, para quem você quiser. Para quem você quiser. Bem, assim, eu primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, né, de verdade, na sua casa, no seu escritório, na sua cidade, né, digo na sua cidade porque eu sei que você é cidadão do Assaré, Isso. né, e assim, eu tenho muito orgulho e queria dizer isso para o povo de Assaré, né, eu tenho muito orgulho do que você virou para o Assaré.
né, porque como eu lhe disse, eu lhe conheço desde que você nasceu. Uhum. Sempre soube da sua capacidade, da sua qualidade, da sua determinação, assim, da sua vontade, do seu compromisso. E eu sei que hoje as pessoas do Assaré estão conhecendo esse Samuel que eu conheço Uhum. desde que você nasceu. Então, Uhum. tenho um orgulho muito grande de Obrigado. você. Sei que você tem muita coisa ainda para fazer. Você é muito jovem, Uhum. né? E se eu sei, eu tenho certeza absoluta, convicção que você vai contribuir muito com o Assaré. Amém. Muito, muito, né? Ou com esse escritório ou com qualquer outra coisa que você queira fazer. Você vai contribuir muito com o Assaré. Já tem contribuído e vai contribuir muito. E eu quero estar vivo e bem pertinho para eu poder acompanhar e testemunhar Muito bem. mais essa Obrigado. essa essa ação. Muito bem. Mais algum recado para os seus Tá seguidores? ótimo. Tá ótimo. Gardel, eu queria dar uma lembrança para você, como prova de Opa, que você esteve no STRcast. olha aí, rapaz, o Para negócio aqui nós é foi de chique, viu? fato uma honra, um prazer. É uma pequena lembrança como sinal do nosso Olha aí, agradecimento para rapaz. vocês. Oh, muito obrigado, rapaz, foi preparado mesmo, né? Foi preparado. Olha aí, rapaz, agora tem mais coisa aqui, é? É mais coisa aí. Tem mais coisas aqui, né? Aí é uma prova de que você esteve no STRcast. Espero que você volte outras Ah, muito vezes. bem, olha aí. Obrigado, viu? Muito bem. Muito bom. Espero que Ah, você uma volte. dica, viu? Uma dica para quem quer ser líder, ó. Compra um caderninho de anotação, viu? Que é importante também. Muito bem. Já toma nota. Muito Obrigado, bem. muito obrigado. Foi uma honra, um prazer. Tadeu, é um prazer foi todo nosso. Aqui ainda Espero que tem uma você. cartinha para mim, ó. Isso aqui depois que eu Deixa eu assinar essa carta aqui. Eu quando fiquei eu até de quando eu assinar. quando eu ler, aí com certeza eu vou chorar, né? Vamos ver aqui. Tem uma caneta azul aí, Alisson? Essa daí, azul. Obrigado, meu amigo Alisson. Não deixa mais agora. Deixa, deixa. Cadê? Muito obrigado pela sua participação no STRcast. Eu espero que você retorne mais vezes aqui. Nós falamos aqui por volta de 1 hora, mas tem muita coisa ainda para a gente debater, conversar. Você ainda tem uma jornada para caminhar, você ainda tem muita coisa para realizar. Você falou aí que acredita que eu tenho muita coisa para realizar, mas se tem uma pessoa que admira o Gardel, sou eu. Né? Você é um homem incansável, nunca vi você murmurando, nunca vi você reclamando, pelo contrário, muitas vezes até cansado, mas não entregava os pontos, nunca disse que estava cansado. Então eu sou um admirador número um seu, sou fã número um. E eu espero que você consiga sim realizar todos os teus desejos que estão aí no seu coração. E eu espero também que a população do Ceará consiga conhecer o Gardel que eu conheço e também ser beneficiada pelos projetos que com certeza você virá apresentar lá na Assembleia com fé em Deus. Se Deus quiser. E sucesso. Que Deus Amém. possa te abençoar aí em toda a tua jornada. Amém. Tá bom? Chegamos ao final de mais um STRcast. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Que você gostou, clica aí no like, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos e seus conhecidos. Eu espero que você possa sim ter gostado do nosso conteúdo. Ative o sininho para que você possa receber em primeira mão os nossos próximos conteúdos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. É de graça, não custa nada para você. Também espero que você nos siga lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Nós temos um conteúdo riquíssimo para que você venha ser cada vez mais forte. Repito, um povo forte é o povo que conhece os seus direitos. Então você precisa nos seguir para conhecer cada vez mais quais são os seus direitos. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até logo.